de golpe recentemente, sofreu um golpe policial e militar. Evo Morales renunciou, então, à presidência do país, ele tinha acabado de ser eleito, renunciou à presidência do país, se exilou na Argentina, e então foram chamadas novas eleições que aconteceram no ano passado, em outubro, e Luiz Arce, que é o candidato, foi o candidato, então, de Evo Morales, ganhou essas eleições. Esse campo progressista venceu a eleição após um golpe ali na Bolívia. Então é muito importante esse momento que a Bolívia passa nesse momento agora, e também para a gente fazer um comparativo com o que acontece aqui no Brasil, tendo em vista que em 2022 a gente tem eleições aqui no Brasil também, a extrema-direita ganhando força. Então, sobre tudo isso a gente vai bater um papo com Luiz Arce, presidente na Bolívia. E sobre isso eu conversei com o Sérgio Nobre, que é presidente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Essa entrevista com o Luiz Arce é uma realização da TVT junto com a CUT Brasil. Então ele explicou para a gente, Sérgio Nobre, quais serão os principais temas abordados nesse programa, o que vai acontecer, os participantes. Sobre tudo isso eu conversei hoje mais cedo agora com ele e a gente vai conferir essa entrevista com o Sérgio Nobre. Pode rodar para a gente. Oi, Sérgio, um prazer te receber por aqui no Bom para Todos, para conversar sobre esse programa especial. Eu queria que você começasse contando para a gente o que vai ser esse programa, o que a gente espera ficar sabendo nessa entrevista com o Luiz Arce, presidente da Bolívia. Oi, Thalita, é um prazer muito grande estar aqui. Parabenizar você pelo programa e também a todos que acompanham o Bom para Todos. Essa live com o presidente da Bolívia, o presidente Arce, ele é muito importante porque a Bolívia viveu um processo muito parecido com o Brasil. A Bolívia teve um atentado à democracia, um golpe, como nós tivemos aqui no Brasil em 2016. Aqui no Brasil, a CUT tem denunciado que havia um interesse econômico muito grande no golpe que afastou sem crime a presidenta Dilma, que era o controle do pré-sal. E na Bolívia, a Bolívia tem uma reserva enorme de lítio, é uma das maiores reservas do mundo. E empresas multinacionais, inclusive, declararam publicamente que apoiaram o golpe que afastou o presidente Evo Morales com interesse no controle do lítio. No caso da Bolívia, né, a população, né, que é muito aguerrida, uma população trabalhadora, tem um movimento sindical muito forte. Lá eles têm a Central Obreira Boliviana, que é uma central centenária, uma central muito, muito combativa, muito parecida com a CUT, tem uma relação com a CUT bastante estreita, né? E foi a unidade do campo popular, né, que resgatou a democracia na Bolívia com a vitória eleitoral do Arce. Então nós vamos ter eleições aqui no Brasil também o ano que vem e nós esperamos colocar fim nesse governo desastroso, genocida, né, que tantos direitos tem retirado da classe trabalhadora. Nós estamos vivendo no Brasil o momento mais triste da vida da classe trabalhadora brasileira, com mais de 250 mil mortes pela pandemia, sem perspectiva de vacina, as empresas fechando, todo dia tem uma grande empresa anunciando o fechamento, como é o caso da Ford, um retrocesso civilizatório imenso no nosso país e que nós temos como tarefa principal da classe trabalhadora, né, vencer essa realidade. Então, ganhar as eleições e ter um governo próximo aos trabalhadores, né, que conheça a classe trabalhadora, que coloque o país no caminho da democracia, da geração de empregos e de paz também, que é o que o país precisa. Então, esse processo da Bolívia pode muito nos ensinar e também nos inspirar, né? Então, a militância aqui no Brasil, né, precisa acreditar que nós podemos vencer. Se eles venceram lá, quer dizer, a direita é muito forte, mas nós da classe trabalhadora também somos. Então, esse é um recado importante. A outra coisa que chama muito atenção na Bolívia é que a Bolívia tem uma projeção de crescer a taxa de 5% ao ano, 5,5% ao ano, e num caminho inverso do que nós estamos fazendo no Brasil. Na Bolívia é o planejamento estatal, né, que está fazendo a economia crescer, investimentos do Estado, né, empresas públicas que estão impulsionando o desenvolvimento, e aqui no Brasil nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos fatiando e vendendo a Petrobras, os petroleiros estão em greve hoje por conta disso, a Petrobras está sendo destruída, a Petrobras é um grande instrumento de indução do desenvolvimento do nosso país, estão fatiando o Banco do Brasil, os bancários também estão em greve no Banco do Brasil, fazendo atividades porque eles estão fatiando também o Banco do Brasil e privatizando. Daqui a pouco vão privatizar o setor elétrico, que também está na fila, né? E a gente sabe que isso é perverso, porque
O Brasil nunca conseguiu crescer com investimento do setor privado. Todas as vezes que o país cresceu e gerou emprego, foi impulsionado pelas estatais, pelo investimento público, pelo BNDES, enfim. Então, nós estamos destruindo, o governo Bolsonaro está destruindo a nossa capacidade de crescer e se desenvolver. Então, é por isso que a experiência da Bolívia é muito importante para a gente. Então, além da questão política também, né? Porque o Arce conversou com a gente, eu estive lá em dezembro, né? E ele falou do quanto o governo Bolsonaro operou para que o Arce não ganhasse as eleições na Bolívia, entendeu? E, aliás, o Bolsonaro nem cumprimentou, acho que foi o único líder da região que não cumprimentou o Arce pela vitória. Então, quer dizer, o Brasil, né, que sempre foi um país, né, amigo, né, em especial dos países da região, que sempre abriu porta nas relações internacionais, agora é um país que, sob Bolsonaro, hostiliza os países da região. O que é grave também, né? Porque a possibilidade do país crescer e exportar é para os países aqui da região, a importância do Mercosul, e o Bolsonaro hostiliza a Argentina, hostiliza a Bolívia, hostiliza a Venezuela, enfim. Nós precisamos botar um ponto final nisso. Então, por isso que a entrevista do Arce é muito importante, né, para nós, da classe trabalhadora, e para o país. Eu acho que são pontos importantes, curiosos da gente entender como se deu ali na Bolívia. Lembrando que Luiz Arce é economista, ele foi ministro da Economia de Evo Morales, e foi durante esse tempo que ele criou essa política de nacionalização e realmente muito contrária a tudo que acontece aqui no Brasil nesse momento com o governo de Jair Bolsonaro. Nesse programa também vamos anunciar um pouquinho do que vai acontecer. A gente vai ter participações de pessoas que vão mandar perguntas. Então, a gente tem, vou dar alguns spoilers, o professor de Relações Internacionais da UFABC, Gilberto Maringoni. A gente tem a secretária nacional da Juventude, da CUT, também mandando pergunta aqui para o Luiz Arce. A gente teve várias participações, entre elas o ex-presidente Lula participa com a gente nesse programa, e Celso Amorim também vai fazer o encerramento do programa. Fala um pouquinho sobre essas participações, então, Sérgio. É muito importante, né? Que é uma oportunidade, é um presidente da República, ele é um progressista, ele tem na sua uma biografia diferente do Evo Morales, né? Que é uma liderança sindical, indígena. Então, ele é uma pessoa de universidade, porém, né, é uma pessoa progressista, que dialoga bem com o movimento sindical, com os mais pobres, né? Então, é uma oportunidade para que atores importantes do movimento sindical, do movimento social, das universidades, que é a praia dele, que é a origem do Arce, possam fazer perguntas, né? Explorar bastante a experiência da Bolívia, que é isso que a gente quer, né? A gente quer tirar do presidente, né, a receita para a gente vencer as eleições aqui e mudar essa realidade triste do Brasil o ano que vem. Sérgio Nobre participa com a gente nesse programa, fazendo ali a abertura, eu estarei junto. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente se encontra, então. Sérgio, deixa eu aproveitar a sua participação aqui no Bom para Todos para falar um pouquinho sobre a situação aqui no país, aqui no Brasil, com o auxílio emergencial que não sai ali no Congresso, não começa a ser discutido. A gente vive numa situação de pandemia ainda mais grave do que no ano passado, com a necessidade ainda maior e mais urgente desse auxílio emergencial, que não é votado, que não passa por discussão ali no Congresso. A gente teve a autonomia do Banco Central sendo discutida e aprovada, e auxílio emergencial ainda não saiu. Como que você tem visto essa questão específica? O governo Bolsonaro e de Paulo Guedes é assim, né? No início da pandemia, nós falamos que era importante que a população mais vulnerável tivesse um auxílio de R$600, né? Um salário mínimo, no caso de famílias que são... A mulher é o arrimo da família, né? E eles diziam que podia chegar no máximo em R$250. E a gente discutia, né, a importância do efeito econômico, né, que os R$600 teria, né, na economia, né? Eles não acreditavam nisso. Nós ganhamos esse debate dentro do Congresso Nacional, então é importante dizer, né? Bolsonaro tenta capitalizar como se R$600 fosse dele, mas não foi. Foi uma construção do movimento sindical, da bancada de oposição, enfim, né? E daqueles que têm responsabilidade, tanto no Congresso quanto no Senado. Então, não é a CUT que está dizendo. O que salvou a economia brasileira no ano passado foi o auxílio emergencial. São 67 milhões de pessoas que têm nos R$600, né, a sua única fonte de renda. E agora, né,
eles querem reduzir de novo, né? Reduzir para R$ 250, que é o que eles estão falando. R$ 250 compra o quê? Quer dizer, quem é que consegue? A cesta básica, né? Já está R$ 800 para você comprar uma cesta básica. Você vai fazer o quê com R$ 250? Se você comprar um botijão de gás, já foi metade do auxílio. E o mais perverso, Thalita, é que eles estão chantageando a sociedade, dizendo que para pagar esses R$ 250 que não dá para nada, né, tem que fazer reforma. Então, eles querem deixar os servidores 3 anos sem reajuste salarial, querem desvincular o reajuste dos aposentados do salário mínimo. Quer dizer, é uma maldade o que eles estão fazendo. Então, o auxílio emergencial, como o nome diz, ele é emergencial. Por que as pessoas precisam dele? Porque a situação é dramática, né? Se a gente quer acabar com o auxílio emergencial, a gente tem que gerar emprego, né? E qual é o projeto de geração de emprego que tem no nosso país? Nenhum. Né? Aliás, estão fatiando e vendendo a Petrobras nesse exato momento que os petroleiros estão em greve, enfim, né? Então, o auxílio emergencial precisa estar colado num projeto de desenvolvimento do país e de geração de emprego. Então, o Bolsonaro não faz nada disso, né? Então, como ele mesmo diz, né, mas que o Paulo Guedes ele está praticando, eles estão tirando, né, para pagar R$ 250, querendo tirar dos servidores públicos, dos aposentados. Isso é uma perversidade. Aliás, todas as centrais sindicais nós fizemos uma nota dura sobre isso, a chantagem que estão fazendo com o Brasil. Então, o Brasil tem milionários, tem gente muito rica nesse país, né, que pode contribuir. É uma situação pontual. Sabe, se cobrar, sabe, um valor daqueles que têm renda acima de R$ 50 mil, R$100 mil no país, poderia manter o auxílio emergencial de R$ 600 enquanto durar a pandemia, sem punir os pobres, né? Mas o governo Bolsonaro é isso, né? Não tem coragem de tomar esse tipo de decisão e aí quer tirar dos aposentados, dos servidores públicos e da sociedade para pagar essa merreca que não dá para nada. As pessoas vão... aliás, não é nem para os 67 milhões de pessoas, né, que recebiam R$ 600, é para metade do povo, né? Então, isso é uma grande tragédia e nós estamos alertando aí, né? As pessoas não vão conseguir sobreviver com isso e as pessoas que estão pedindo no farol ou que estão pedindo na porta dos restaurantes, está pedindo na porta do supermercado, vai entrar para dentro para poder comer e aí o país vai para o caos e isso não nos interessa. Por isso que nós temos que manter, o país pode manter os R$ 600 se houver uma contribuição dos super ricos do nosso país. Importantíssimo isso que você coloca. Sérgio Nobre, muito obrigada pela participação. A gente se encontra, então, na quinta-feira. Estaremos com o Luiz Arce, presidente da Bolívia. Um beijo para você e uma boa tarde. Beijo, Thalita.